que bom estar aqui, né, nesse encontro, para poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa formação e levar a nossa mensagem às famílias, às pessoas que buscam o autoconhecimento, a superação dos desafios. Então, eu sou Adriana Rosa Silva, psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta familiar de crianças e adolescentes e facilitadora do programa Encorajando Pais, uma comunidade, né, na qual eu pertenço e tenho muito orgulho. Faço parte da Clínica Viver e Ser e esse é um projeto da nossa clínica, né? É mais um vídeo, né? Um programa para o nosso canal no YouTube e que o objetivo é esse mesmo, espalhar informação com qualidade às pessoas, né? Que nos procuram, que acreditam no nosso trabalho. E hoje, especialmente, eu estou com uma convidada aqui muito querida, uma pessoa que me mostrou a educação parental com muito afeto, com muita dedicação, competência naquilo que faz. Então, Aline, seja bem-vinda, né, à Obrigada. Clínica Viver e Ser, a Mogi Guaçu e aqui a sede do Sede Demais. E eu queria apresentar a Aline Cestaroli, né? A Aline Cestaroli, então, é psicóloga, atua na educação parental através do programa Encorajando Pais, é estudiosa também, né, na área de psicologia, educação, neurociência e idealizadora da educação e parentalidade encorajadora. Hoje ela vai contar para a gente um pouquinho sobre essa, né, essa obra produzida por ela, no qual nós estamos aí valorizando bastante. Então, Aline, seja bem-vinda. Quer começar falando Uhum. alguma coisa? Quero agradecer o convite, a oportunidade. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, poder espalhar um pouquinho essa semente de encorajamento, né, para as famílias. Parabéns pelo projeto. É muito importante a gente ocupar cada vez mais esses espaços e levar, né, compartilhar o nosso conhecimento que muitas vezes fica preso só lá dentro Exatamente. do consultório, né? Então, Exato. parabéns para todos os profissionais aí. Ai, obrigada. E aí, né, o convite para a Aline, né, ele foi tão importante e ele veio num momento, assim, extremamente necessário. Nós estamos gravando esse vídeo em maio, hoje é dia 12 de maio, e nós tivemos aí, né, infelizmente, as tragédias que ocorreram, onde a segurança escolar, né, o papel da família, o cuidado com nossas crianças foi muito questionado. Então, tivemos também aí momentos de muitas conquistas essa semana, né, que passou. Nós tivemos ali uma discussão na plenária, falando, né, na Assembleia, falando sobre a importância da educação parental, uma conquista importante, né, Aline? Então, mais essa seria uma data para celebrar. E hoje é uma sexta-feira, domingo comemoramos o Dia das Mães, também aí, né, trazendo uma mensagem de encorajamento a todas elas. E dia 15, na segunda-feira, comemoramos o Dia Internacional da Família. Então, Isso. gente, tudo isso, né, trouxe para gente a possibilidade de falar com a Aline sobre a educação parental e para a gente é realmente uma honra tê-la conosco, tá bom? Hum, Então, vamos conversar um pouquinho, Aline. Conta para gente o que é a educação parental e o que ela significa para você. Sim, é muito bacana a gente entender, né? Ainda é um conceito muito novo, né? Muito desconhecido para muitas pessoas, né? O que é a educação parental? É, Acho que é legal começar falando do como que eu cheguei até a educação parental, né? Eu ainda não sou mãe, ainda não tenho filhos, mas eu conheci, cheguei na educação parental através do meu trabalho no consultório em 2017, ali me sentindo angustiada, frustrada, por não conseguir ter o engajamento dos pais da forma que eu considerava importante, né, para realizar aquele trabalho com as crianças, com os adolescentes. Eu comecei a perceber que existia um padrão no comportamento dos pais, na queixa dos pais em relação aos filhos, e me incomodava a postura de alguns pais que colocavam o filho como sendo o problema, né,
Ali o meu filho tem uma lista de maus comportamentos, de desafios de comportamentos e chegava lá, conserta meu filho, né? E aquilo foi me angustiando e me faltavam recursos para orientar esses pais de uma forma que fosse realmente efetiva. E aí buscando, né, esse conhecimento, você sabe muito bem que você é assim também, né? A gente nunca para de estudar. Exatamente. Então, buscando esses conhecimentos, eu conheci a educação parental. Eu havia feito uma formação em coaching e tinha sido muito bacana, assim, pessoal, né, para minha mudança pessoal, e eu quis, de alguma forma, encontrar algum caminho para levar aquela transformação para esses pais também, né? Eu sempre entendi dessa importância de trazer esses pais, porque, como a gente fala na educação e parentalidade encorajadora, os pais são os líderes da família, né? E Sim. como bons líderes, precisam ter a coragem e assumir a responsabilidade de despertar o potencial dos filhos. E o que eu percebi ali no meu atendimento com os pais era o quanto esses pais estavam perdidos, sem saber como educar, como lidar com alguns desafios de comportamento. Esses pais se sentiam desencorajados, né? Então, a educação parental, eu descobri, né, assim, que eu conheci o primeiro livro de disciplina positiva, né, que foi uma precursora aqui no Brasil, quando nesse aspecto da educação parental, descobri que tinha curso sobre isso e eu fui, né, mergulhando de cabeça nesse universo, entendendo que existia então um caminho desse olhar para os pais, né? Eu não sei o que você pensa sobre isso, Andri, mas eu, como ainda não tenho filhos, mas nessa experiência mais, né, de 10 anos aí no consultório, sempre me incomodou aquela coisa do nasce um filho, nasce uma mãe, né? Uhum. E não é bem assim, né? A mãe se forma todo dia, né, Aline? A partir ali dos desafios, né, das conquistas, da busca por ser uma mãe melhor, né? Então, você fala da sua história, né, que também te incomodou o fato de não conseguir ali só atingir os objetivos que inclusive te pediam com a criança. E eu tive essa mesma angústia, e aí por isso eu fui buscar a terapia familiar, porque eu entendia que o sintoma da criança que chegava até a clínica era dela, mas não era só dela, né? Então era preciso ampliar o olhar para todo esse contexto. E é isso, eu acho que nós, enquanto pais, né? Eu sou mãe de um adolescente de 18 anos, eu falo que eu aprendo a ser mãe todos os dias. E para mim, depois, né, a educação parental, né, o curso Encorajando Pais, veio inclusive colaborar muito no processo do meu relacionamento com ele, de um novo olhar, além daquele que eu já tinha, né? Veio agregar todo o conhecimento que eu já tinha, para que a gente pudesse realmente olhar para os filhos também de um jeito diferente, assim como eles podem olhar para a gente também de um jeito, né, menos rude, menos autoritário. Então, assim, é realmente muito interessante a gente poder conhecer mais sobre a parentalidade. E ficamos felizes, né, Aline, com essa conquista aí de estar levando, né, discussões, reflexões a respeito da busca, né, por uma parentalidade mais respeitosa, mais generosa, não é isso? Afinal, como eu mencionei no início, essas tragédias apontam que algumas mudanças precisam acontecer. E quando, né, um tema como esse chega, né, para a discussão, para a reflexão, nós entendemos que nós estamos no caminho certo, não é? Exato. Ai, que Então, bom. essa educação parental é esse olhar para os pais, de entender que assim como a gente estuda para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, também é preciso estudar para educar, né? Estudar para formar um ser humano que prospere na vida e não que seja só um sobrevivente, né? Exatamente. E Aline, né, você aí que tem toda uma formação, né, tem todo um trabalho, um cuidado para levar esse programa com muita qualidade, com muita seriedade, conta pra gente quais são exatamente os propósitos, né, ali, os pressupostos da educação encorajadora. É, quando a gente pensa em uma educação encorajadora, é bacana a gente fazer um contraponto com a educação tradicional, né?
Um dos pressupostos é o foco na cooperação e não na obediência, né? Eu sei que nessa hora muitos pais falam, como assim? Exatamente. Eu Até quero que porque meu filho... mexe naquilo que eles sabem, né, Aline? Eles Sim, acreditam que pode dar certo. Então gera uma exato. insegurança Nós mesmo. fomos educados pela obediência para a obediência, né? E hoje a gente questiona isso, não que... É por isso que eu falo, o foco na cooperação, né? Entendendo, porque quando a gente tem um foco na obediência, é, historicamente, isso foi importante para a mão de obra, nas indústrias, para todo o momento histórico que nós vivemos, precisou-se formar trabalhadores que apertassem parafusos e não pensassem, Sim, né? Então, exatamente. a obediência, essa submissão era tido como algo normal e muito aceito pela sociedade, né? Uhum. Quando a gente pensa no contexto atual, com as dinâmicas, internet, inteligência artificial, né, esse mundo VUCA, mundo BUNNY, essa complexidade do mundo atual e o que os estudos, inclusive nas organizações, né, de desenvolvimento socioeconômico e tudo mais, a gente entende que essas habilidades do futuro, né, o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para esse futuro. Então, o foco na cooperação e não na obediência vem no sentido de preparar essa criança, esse adolescente, para ser um ser pensante, um ser que entenda que ele faz parte de um todo, que ele influencia e é influenciado pelo meio e que ele pode contribuir de forma útil, de forma saudável. Então, essa cooperação, o nosso entendimento não é criar um ser humano que só faça aquilo que o outro manda, Que né? reproduz apenas, né? Que Uhum. reproduza. Até porque isso a gente vê os adultos de hoje com uma série de questões, né? Enquanto psicólogos atendendo adultos, a gente percebe uma série de questões que vêm dessa educação muito na obediência, né? Então, é claro que tudo que os pais querem dos filhos, principalmente quando são crianças e adolescentes, é que eles obedeçam, né? Mas essa obediência, em longo prazo, isso pode trazer alguns prejuízos no sentido de tirar esse poder pessoal dessa criança, desse adolescente. Então, mais do que focar nessa obediência, é focar nessa construção de um ser humano pensante, né, que Reflexivo. seja capaz de resolver problemas, que seja capaz de ter uma análise crítica das situações, de trazer inovação e tudo mais, né? Então, esse é um ponto. O segundo pressuposto é o foco em longo prazo, né? Então, também, né, na educação tradicional, a gente vem desse foco em punições e em recompensas que funciona, né? Funciona para eliminar o mau comportamento, né? Você fala para a criança, para o adolescente que ele vai ficar de castigo, ele para aquele mau comportamento, né? Sim. Mas qual Principalmente se o objeto de de desejo? for retirado, não é? Sim. A gente escuta muito isso. Eu fiz porque senão ele ia tirar o meu celular, não é isso? Eu ia Uhum. ficar sem ele, então por isso que eu fiz, não porque eu gosto. Sim. Muito comum. E Uhum. aí, qual é o impacto disso em longo prazo, né? Será que quais são as crenças, né, que essa criança, esse adolescente está formando sobre ele mesmo, sobre o outro, sobre como o mundo funciona? Então, eu tenho aqui que fazer barganhas para conseguir o que eu quero, eu tenho que subornar o outro, eu tenho, né, que abrir mão do meu desejo, das minhas necessidades para é, obedecer ao outro, né? Porque senão eu serei punido. Então, defender aquilo que eu acredito, eu posso ser punido por isso. Então, traz aí uma série de questões. Então, quando a gente tem esse foco, esse olhar em longo prazo, significa que o nosso propósito é desenvolver competências socioemocionais. A gente quer criar seres humanos que sejam capazes de contribuir com a construção de um mundo melhor, que sejam Sim. capazes de trazer soluções para esses novos desafios, que sejam
inteligentes emocionalmente, que sejam respeitosos, responsáveis, empáticos, que, né, tenha aí uma série de características importantes para uma boa convivência, né? Então, falei 2 pressupostos, são 5. O terceiro pressuposto é a conexão, né? Então, enquanto seres sociais, né, somos seres humanos, seres sociais, nós precisamos uns dos outros para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência da nossa espécie. Sim. Então, essa conexão, ela é muito importante entre pais e filhos. E a gente percebe, né, André? Você deve ver muito isso no consultório, quanto essa conexão entre pais e filhos vem se perdendo. E quando a gente olha, né, você citou esses desafios que foram, né, vieram à mídia Uhum. recentemente, e, né, a questão das escolas e tudo mais. Então, o quanto as crianças, os adolescentes estão ali no quarto, sozinhos, sem essa conexão com os pais, mas muito conectados com a internet, com as redes sociais, e falta diálogo, falta, né, o olho no olho, Exato. falta uma série de O próprio relacionamentos contato, né, afetivo, né, afetivo. o abraçar, o pegar, o tocar. Exato. Uhum. Então, essa conexão é muito importante. Então, quando a gente trabalha na educação parental, a gente traz esse olhar para os pais de como que está essa conexão, né, com eles, né? Tá uma conexão via cabo forte, né, que dá bom ali, tá num Wi-Fi com um roteador lá longe que tá falhando, ou tá sem sinal nenhum. Como que tá essa Exatamente, é. conexão, né? Uhum. Então, esse é um terceiro pressuposto que a gente trabalha. E aí, te ouvindo, né, Aline, é sempre gostoso ouvir a Aline, né, gente? É sempre assim, eu já ouvi falando várias vezes sobre essa temática, mas é sempre bom a gente poder ressaltar aquilo que nós acreditamos, porque isso faz uma conexão, né, entre o que a Aline fala e aquilo que eu também vivencio e aquilo que eu acredito. E aí eu me lembrei do livro, né, do primeiro livro, Encorajando Pais, que você é a organizadora, que eu falo exatamente disso, né? A importância, por exemplo, da criação de pontes entre os nossos filhos adolescentes, Sim. que é uma fase que daria aqui, gente, um vídeo enorme, gostoso, importante, né? Mas que é uma fase muito, tanto quanto a educação infantil, né? A primeira infância ali. Há necessidade mesmo de criar laços, né? E nós temos que resgatar isso. Uhum. Essa conexão na adolescência é fundamental, porque embora o adolescente passe por esse processo de individuação, que é saudável, importante para ele, mas essa ponte ela precisa ser mantida com os pais. Os pais continuam sendo os líderes da família, só que eles vão ali para o copiloto, né? Deixando que o filho, tudo aquilo que eles semearam na infância, venha, floresça e que o adolescente coloque em prova, né, em xeque essas habilidades que ele desenvolveu ou que ainda precisam ser desenvolvidas. E aí o apoio dos pais, né, essa parceria dos pais continua sendo muito importante. Então, a conexão é fundamental. Aí um quarto pressuposto, Dri, é o respeito mútuo, né? Na educação tradicional, a gente aprendeu a respeitar os mais velhos, né? Então, sou sua mãe, me respeite. Olha, ele é mais velho, respeita, eu sou seu pai, né? Então, toda aquela coisa do respeito pelos mais velhos. Uhum. Quando a gente trabalha, né, com esse olhar de uma educação encorajadora, a gente está falando de um respeito mútuo. É o respeito pelo adulto, sim, mas o respeito pela criança também, Sim. pelo adolescente. Porque Uhum. todos nós, seres humanos, temos o direito, né, de ser tratado com dignidade, com esse respeito. Então, esse respeito às relações, quem é maior, né, na sistêmica fala muito sobre isso, Sim. né? Quem é maior, quem veio antes, tem ali a gente deve honrar, né, os nossos pais, os maiores e tudo mais. Mas o respeito ali, ele é mútuo, ele Uhum. deve fazer parte de, né, de toda uma via de mão dupla. Então,
esse diálogo, essa conexão com o filho. Aí volta, né? Todos os pressupostos, assim, baseado nesse senso de igual valor, né? Uhum. Então, é claro, os pais são os líderes da família, os pais já têm um cérebro maduro. Desenvolvido, né? É Es- para ter, né, É Aline? para ser, né? É, Espera-se que sim, sim, né? Biologicamente é para sim. que seja. Uhum. Então, os pais são os adultos da relação, precisam ter essa liderança, e continuam exercendo uma grande influência na vida dos filhos, mas aprender, a criança vai aprender a respeitar se sentindo respeitada, Sim. né? Eu acho que aí entra também a questão da experiência, né? Às vezes, numa conversa com adolescente, eles são geralmente muito questionadores, né? E aí eu digo, filho, né? Você precisa entender que eu já vivi uma determinada história e eu tenho uma experiência. Não necessariamente é a mesma que você terá, mas existem algumas coisas que você pode aprender comigo, assim como eu posso aprender com você, né? Agora, a maioria dos pais, assim, né? Muitos pais, eles esperam que principalmente os adolescentes, né, que são muito cobrados, né, nessa fase, eles tenham ali um conhecimento que eles ainda não adquiriram de vida, né? Sim. E é preciso ter paciência, né, para poder ter essa conexão, esse respeito e acreditar na superação deles também, não é isso? Sim. E ainda E temos aí mais tem um, o né? último que Uhum, é o encorajamento, sim. né? Que não pode faltar. Que quando eu aprendi o significado de encorajamento, eu falo que eu adotei isso para minha vida, né? Eu fico muito feliz hoje eh, por ter o feedback das pessoas falando o quanto eu as encorajo, né? O É quanto esse verdade. movimento, né? Eu me sinto muito encorajada também. Então, encorajar vem de coragem, né? Coração, agem, agir. E encorajar, então, significa. Coragem significa agir com o O coração, coração. e Uhum, encorajar significa incentivar o outro a agir com o coração, né? uhum. Esse movimento para que o outro se torne a melhor versão dele. E esse encorajamento é fundamental em todas as relações, né? Então, é o que os filhos mais precisam, o que os pais mais precisam. Então, a educação parental vem, né? A educação parental é encorajadora, ela vem para oferecer aos pais esse encorajamento, essa oportunidade de refletir sobre o papel deles na vida dos filhos, para refletir sobre essa conexão, entender que aquela educação tradicional, né, de muito autoritarismo, ela não é efetiva, né? Ela traz desconexão, mas também não é a permissividade que é o caminho, né? Então, Uhum. esse caminho do meio de diálogo, de respeito mútuo, de estabelecer limites, porque sim, os filhos precisam desses limites, né? Só que Exato. esses limites podem ser estabelecidos com respeito, sem Uhum. Com violência. reflexão, uhum, a Sim, respeito, né, da exato. necessidade, dos combinados. E você destaca um ponto, Aline, que às vezes é muito confuso para alguns pais. Quando a gente fala de uma educação encorajadora, né, de uma parentalidade encorajadora, nós não estamos abrindo mão disso, né? Então, Sim, assim, é preciso mostrar que o papel desses pais como líderes, a responsabilidade deles na educação e a necessidade do estabelecimento de limites fazem parte dessa proposta também, né? E sim. são um dos pressupostos, estão ali entre os pressupostos. Então, às vezes as pessoas acabam, né, desconhecendo e aí ficam até com certo receio, Sim, porque é algo novo, é algo que realmente precisa ser, né, estudado, compreendido e praticado. sim. Bom, mas nós ficaríamos aqui, né, mais um tempo ouvindo a Aline. Eu tenho certeza que, assim como eu, o público deve estar gostando muito de poder receber essas informações com qualidade, com seriedade, né, e principalmente com muito respeito aos pais, né, que nos procuram. Mas nós vamos ter uma segunda parte, né? Terminamos aqui o nosso primeiro encontro, mas teremos um outro vídeo para dar continuidade na temática sobre educação encorajadora e a importância do nosso papel, né, nesse período, seja do desenvolvimento na primeira infância, seja na adolescência. Somos, sim, responsáveis pela educação dos nossos filhos e podemos a cada dia nos tornarmos pais e mães melhores. Até breve. É. Obrigada pela audiência de vocês, por nos ouvirem. É sempre um prazer poder falar sobre essa temática.